Estou a ver as pessoas a verem. Ok, obrigada. Obrigada e vamos continuar. Então, e o outro disclaimer que eu queria fazer, antes de passar para a análise, é eu não tenho preferências políticas, ou seja, nas todas as minhas comunicações e análises estou a tentar ser o máximo imparcial possível. Isto é importante e quem me conhece sabe que eu sempre digo eu não tenho religião, eu não tenho preferências de clube de futebol e eu não tenho preferências políticas. Ok, e esta imparcialidade pareceu-me que faltou ao Miguel Sousa Tavares. Ele pareceu estar mais a confrontar, a atacar o António Costa e dois momentos importantes. Primeiro, as mesas estavam a proporcionar, digamos, este confronto. A disposição das mesas e segundo, o António Costa sentiu isso. O que eu sei, ou seja, o que eu vi é nós tivemos duas mesas, uma em frente à outra. Pior ainda, nesta mesa nós temos duas pessoas, aqui temos António Costa. Desculpa agora a expressão, mas pareceu-me muito o António Costa chamado para o gabinete do diretor na escola. Porque duas pessoas estão a confrontar, confrontar, porque muitas vezes eles estão a interromper, o António Costa. Podem-me dizer que as mesas foram postas assim por causa da distância que nós temos que manter entre as pessoas. Compreendo, vale, a razão poderia ter sido esta, mas a impressão que ficou é que havia o confronto logo à partida. Ou seja, se houvesse uma mesa assim, oval, ou para permitir as pessoas ficarem todos com distância, mas juntas, seria uma conversa diferente. Aqui não aconteceu isto. António Costa sentiu que havia um confronto. Porquê? Porque logo no início, se vocês voltarem agora para trás, vão ver que há um riso, aqui há um sorriso, aqui uma piada. Eu ainda pensei, por que ele está tão bem disposto? Depois eu percebi, ele não estava bem disposto, ele estava com desconforto. E o que acontece muitas vezes, quando estamos com desconforto, hihi, rir, risinho, piada. Ok, vamos a seguir. Ou seja, início já estava a dar, digamos, o tom da conversa. Segundo, vamos para o comportamento dele. Vamos tentar perceber que temas devem deixar-nos, digamos, preocupados. Para fazer análise dele, eu deveria saber qual é o comportamento padrão dele. O comportamento padrão é o comportamento que, digamos, ele tem normalmente, ou seja, ou costuma ter. E como ele é uma pessoa pública, é muito fácil ir ver os vídeos dele e avaliar o padrão comportamental dele. Qual é o padrão dele? Nós temos uma postura relativamente direta, aquela que ainda reparamos quando ele estava a concorrer contra o Pedro Passos Coelho, e na postura ele realmente ganhou pontos na altura. Ele tem uma boa expressividade facial, que sempre joga a favor dele, porque nós gostamos das pessoas que são mais expressivas. Porquê? Porque dá-nos uma sensação que conseguimos ver as emoções, associar-nos com estas emoções e até ter um determinado ou um certo grau de controle sobre aquilo que esta pessoa está a sentir. Ok? Terceiro, postura, cara. Depois, contato visual. Está sempre 5 estrelas, ou seja, nunca houve problema de ele manter o contato visual. A voz, ele tem uma boa entoação, ou seja, ele consegue destacar palavras-chave com a sua entoação. Ele fala, como preferem, moderadamente rápido ou devagar, suficientemente devagar, ou seja, também é bom. Agora, mãos, e aqui é um ponto muito importante. Ele utiliza muitos gestos ilustradores. É um determinado tipo de gestos que nos, digamos, ajuda a compreender. Exemplo que ele dá. Exemplo que ele lá fala, e eu vou dar este exemplo. Ele diz que nós estamos à espera de não atingir o pico, mas
atenuar a curva. Ele fala e ele mostra. Isto é um típico exemplo de gestos ilustradores, que ele utiliza muito bem. Eu não sei se ele tem isto inato, se é muitos anos de experiência, ou se alguém trabalha com ele para as entrevistas dele. Se alguém está a fazer isso, está a fazer um bom trabalho. Agora, vamos nos focar. Este é o padrão comportamental dele. Agora, vamos ver onde havia os desvios deste padrão. Os desvios é algo que não seja o padrão. E os desvios aconteceram um desvio muito grande, digamos, muito em que nós reparamos, e eu reparei, era o levar a mão até a cara. E isto também é importante, dentro do padrão do António Costa, nós sabemos que ele não é uma pessoa que costuma tocar no rosto. Ele tem um tique, que faz parte do comportamento padrão dele, que é os óculos. Ele põe os óculos no sítio, tal como muitas pessoas têm, que têm os óculos. E depois, mas ele não costuma tocar no nariz, ele não costuma tocar na cabeça. Então, quando aconteceram estes desvios do comportamento dele, e um foi logo no início da entrevista, ou seja, passando 5, 10 minutos, quando estou a falar dos materiais de proteção. E os materiais de proteção eram, e ele diz assim, nós estamos a fazer já uma compra gigantesca dos materiais de proteção. E faz assim. Ok. Em si, o gesto de tocar no nariz não significa nada. Para nós é significante porque está fora do padrão dele. E aqui eu tenho uma pergunta. Primeiro, estou a fazer compra ou não? Quanto gigantesca é quanto? E se nós assumimos que sim, está a fazer a compra gigantesca, a questão fica, vai ser suficiente? Ou seja, se eu fosse jornalista e eu aqui não largava e perguntava, então, mas gigantesca é quanto? Será que vai ser suficiente? Esta pergunta aparece mais tarde, do Miguel Sousa Tavares, que diz, ok, onde que está o ponto de ruptura? Com todas estas preparações, onde que está? Qual é o número que nós temos que atingir para dizermos, ok, ponto de ruptura está aqui? E António Costa não responde a esta pergunta com números. O que ele faz? Ele diz que esperamos não atingir o pico, esperamos não chegar a esta situação, mas ele não dá um número. O que confirma que aquela compra gigantesca, ele deve ter dúvidas se aquilo é suficiente. Ou seja, eu não sei o porquê. Agora, se alguém de jornalistas me está a ouvir, é para fazer esta pergunta. Segunda vez, quando ele toca no nariz, claro, quando chegamos à questão do dinheiro. Estamos a falar do spread mínimo que os bancos devem praticar. Esta foi a pergunta do jornalista e ele diz que o spread mínimo é 1,5 e novamente temos o mesmo gesto. Porquê? Não sei. Ou ele não está a concordar, ou ele sabe que este spread mínimo é aconselhável, mas não é o mínimo que os bancos estão a praticar. E mais, é precisamente neste tópico que ele ainda faz assim. Novamente, o gesto em si não significa nada, mas é um gesto que está fora do comportamento padrão dele. Para nós, é um sinal que temos que investigar aqui mais perguntas sobre o spread. Terceira vez, quando ele tem o comportamento fora do padrão dele, é quando ele fala de 7 mil milhões ou 7 milhões. Agora eu tentei rever e não consegui, o vídeo já não está disponível. Mas ele diz assim, este dinheiro não é novo. A questão é, o que o preocupa aqui, que o dinheiro, se vai conseguir ou não vai conseguir usar, se este dinheiro era suposto ser para outra coisa, vai ser usado agora. Ou seja, eu investigava também aqui melhor como é que este dinheiro de que ele está a falar vai ser realmente distribuído. E por fim, e aqui acho que isso também é importante para todos nós, já no fim, a pergunta é se
as medidas que estão a ser feitas são suficientes ou se vamos ter um estado de emergência, digamos, mais forte ou mais grave. E aqui ele diz assim, novamente, ele tem comportamento fora do padrão dele, ele toca no nariz e diz assim que temos que ajudar um ao outro neste tempo, claro que não é normal, que os idosos estão a jogar dominó. É assim, eu acho que nós vamos ter um estado declarado mais grave. Porque acho que parece-me, por este desvio do padrão comportamental dele, que ele não acredita que os meios que nós temos, meios de contenção que temos neste momento, vão ser suficientes. Isto pareceu-me, não sei. Mas provavelmente daqui a algum tempo vamos voltar a conversar e vamos ver que temos um estado de emergência declarado, mas mais grave, com mais limitações. Vamos ver. Então, 4 pontos que eu investigava mais é, novamente, qual é a compra gigantesca, se está a ser feita ou não, se vai ser suficiente ou não. Segundo é o spread dos bancos. O dinheiro é o terceiro que está disponível. Será que está? E, por fim, se vamos ter que precisar um estado de emergência mais... Ou seja, se os meios de contenção que temos agora são suficientes ou não. Isto é o que eu tirei desta entrevista. E queria agora saber se isto faz sentido para vocês e qual foi a vossa impressão, quem viu a entrevista, ok? Vamos continuar a conversa, se calhar, nos comentários. Vou ver se há aqui alguns comentários. Aqui não? Então vamos continuar a nossa troca de ideias nos comentários por baixo deste vídeo. Pode ser? Obrigada e até já!